Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Bom, hoje eu começo aí uma série de vídeos com algumas dicas das principais matérias que mais caem no concurso público: português, matemática, informática, área jurídica. Aí você tem o direito constitucional e o direito administrativo, que cai em todos, né? Então vamos estar sempre dando uma dica de alguma dessas matérias e alguns assuntos que mais caem, né? O assunto de hoje é um assunto fácil da língua portuguesa, acentuação gráfica, mas que exige um pouco da nossa atenção e cuidado, né? É um assunto que é pra gente gabaritar em qualquer prova, desde que a gente saiba as regras de forma correta. Vamos lá. Acentuação gráfica. Algumas informações, né? É feito aí de curiosidade. Saiba que a maioria das palavras da língua portuguesa, elas terminam com a vogal A, E, O e N, seguido ou não de S. Ou seja, temos uma informação importante. Sabemos que a maioria das palavras vão ter essas terminações, certo? Também coloquei outra informação aqui, que a maioria das palavras são paroxítonas, ok? E a minoria são proparoxítonas. O que quer dizer essa informação? Na hora de distribuir os acentos, né, na hora de acentuar as palavras, como eu aprendi com o meu professor Elias Santana, do Gran Curso, o que a gente faz? O que os gramáticos fizeram, né? Eles determinaram o seguinte: não temos muito acento para distribuir, então vamos ter que selecionar quais as palavras que vão ser acentuadas, certo? E com isso eles criaram essa regra. Proparoxítona, que é a antepenúltima palavra, a antepenúltima sílaba tônica, né? No caso aqui, lâmpada, que é a lã. A paroxítona, que é a penúltima, parede. E as oxítonas, que é a última, pajé. O que acontece? Como eu falei, ele disse que a minoria das palavras da língua portuguesa, elas são proparoxítonas. Então o que acontece? Toda palavra proparoxítona, como são menos, ele vai acentuar, distribuir o acento para todas as palavras proparoxítonas. Então eu já tenho essa regrinha, que toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Então tá bom, aí sobrou as palavras paroxítonas e oxítonas. Como a gente vai fazer para diferenciar uma da outra? Ele não disse pra gente que a maioria das palavras terminam com A, E, O e N, seguido ou não de S? Pois é, e a maioria das palavras são paroxítonas. Então o que ele fez? Pegou todas as palavras que são paroxítonas, que terminam com essa condição A, E, O e N, eu não vou acentuar. Não acentua-se. Porque assim eu economizo acento, né? Se eu fosse acentuar todas elas, eu não ia estar economizando acento, porque a maioria termina em paroxítona e a maioria das palavras termina em A, E, O e N, né? Seguido não de S. Então que criou essa regra: palavras paroxítonas que terminem com A, E, O e N, seguido ou não de S, não vai se acentuar. Assim se torna uma forma mais fácil de se gravar quando ou não se acentua as palavras. Porque se a gente for pegar daquela forma que a gente aprendeu lá na escola, que diz as palavras paroxítonas que terminam com L, com R, com S, se acentuam-se, várias regrinhas para a gente estar decorando. Aqui não. A gente vai naquilo que não acentua. Quando que não se acentua as paroxítonas? Quando elas terminam com A, E, O, N, seguido não de S, certo? E as oxítonas, como é intermediário, ele diz o que? Toda oxítona que terminar com A, E, O e N, seguido não de S, aí a gente se acentua. Mas não é tão simples assim, né? Vamos se atentar aqui. Aqui eu fiz um esqueminha para a gente entender melhor. Tá falando para nós aqui que todas as proparoxítonas acentuam. Beleza. Aí ele diz que as monossílabas tônicas que terminam, né, terminadas em A, E e O, seguido não de S, também acentua. Veja bem, é uma regra geral, tá? Vocês vão entender mais pra frente. Essa é a principal regra, tá bom? As palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas de S, mais
as palavras terminadas com em também, que essa é a diferença da monossílabas com as palavras oxítonas. É acrescentado aí o em, né, ou ens, né? Essas também vão acentuar. Por quê? Porque é um grupo intermediário de palavras, certo? E assim você tem menos acento. Aí ele fala para nós que as palavras paroxítonas, como está aqui no esquema, que termina com essas condições que a gente colocou aqui para oxítona, essas você não vai acentuar. Porém, mas, contudo, todavia, entretanto, ditongo sim. Por que ditongo sim? Porque muitas das vezes a palavra vai terminar com o, mas não é o, é io. Então é ditongo. Nessa regra, o ditongo você acentua, sim. Porque eu disse para vocês que não se acentua quando termina com o. Mas uma palavra ditongo, ela termina com ditongo. I, O, E, A, dependendo da palavra, certo? Então, essa regra geral aqui, ó, o que acontece? Toda vez vai cair numa questão de prova, vão te dar uma palavra e vai dizer, esta palavra é acentuada pela mesma regra dessa outra palavra? Aí você tem que entender, porque tem mais outras duas regras que eu vou te apresentar, né? Vocês vão ver mais pra frente. Então a gente tem que entender que a regra principal, a regra geral, é nessa condição. Todas as paroxítonas são acentuadas, as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, com ou sem S, são acentuadas. As oxítonas terminadas nessa mesma condição, mais o em ou ens, também são acentuadas, e as paroxítonas terminadas nessa condição não é acentuada. E o ditongo sim. Ou seja, se você pegar uma palavra paroxítona que está em ditongo, terminada em ditongo, que é acentuada, e ele te falar qual dessas palavras abaixo tem a mesma regra, você vai ter que procurar dentro dessa regra, né? Ele vai te dar uma paroxítona terminada com ditongo. Aí você vai saber que essa é. Ok? Regra especial. Próxima regra especial. É a regra dos ditongos. Quando que se acentuam os ditongos? Os ditongos são acentuados quando eles estiverem no final das palavras, né? É o es, os e els. É mais daquilo que eu falei, né? Olha aqui no caso aqui, ó, anéis. Ó, separei ali, ó, anéis. É importante também saber separar as palavras, separar as sílabas, tá? Para poder entender direitinho, tá? Anéis, tá vendo aqui, ó? Tá terminando em ditongo, não tá terminando em i ou is, não, tá terminando em ditongo, tá vendo? Anéis, é igual heróis. Heróis termina em ditongo, ó. Heróis, heróis. Então, por que acentuou? Por causa do ditongo. Detalhe, essas palavras aqui, por que a regra do ditongo? Porque ela está no final da frase, está sendo acentuada, elas são oxítonas. Aquelas que eu falei antes, de ditongo, era quando era paroxítonas. Ou seja, você acentuou A na sílaba tônica paroxítona, né? Aqui é a regra do ditongo para os oxítonos, tá bom? Para você entender quando você acentua uma palavra oxítona terminada em ditongo, ok? Céu, céu. Céu é um monossílabo tônico, tá vendo? Monossílabo terminado em ditongo, por isso que se acentua. Próxima regrinha aí é a regrinha do hiato, ó. Regra do hiatus, dos hiatos. Ela diz para nós o seguinte: acentua-se a segunda vogal tônica do hiato em I ou U, sozinha na sílaba ou acompanhada de S, desde que nunca venha antes de NH. Então tá aqui, ó, fiz um quadrinho aqui, a primeira sílaba, vogal, não importa qual seja a vogal. Quando a segunda sílaba dessa vogal for o I ou U, a gente tem que acentuar. Não esqueça que se for seguida de depois dela ou a palavra a NH, as letras NH, você não pode acentuar, tá? Eu dei alguns exemplos aqui, ó. Exemplo, ó, saúde, a palavra saúde, ó. Saúde é uma paroxítona, né? Que a regra que se encaixa aqui é a regra do hiato, saúde. Por que acentua-se a saúde? Porque é um hiato que está na segunda posição, na segunda sílaba, né? A letra U, aí ou U, lembra que eu falei? Então, por isso que acentua-se, saúde. Agora aqui, ó, sainha. Por que não acentuou sainha? Porque vem depois do I, é um hiato também, mas depois na segunda posição. Só que depois dele vem o NH. Então a regra diz que não pode acentuar. Não pode acentuar, tá? Aqui embaixo eu coloquei duas palavras aqui também que veio do acordo, novo acordo ortográfico, né? No caso aqui, ó, feiura. A gente separa aqui o feiura. Tá vendo? É um hiato antecedido por ditongo.
Só que quando ele está na posição de paroxítona, feiura, paroxítona, não pode acentuar. Você só pode acentuar esse ato que vem antecedido de um ditongo quando ele estiver na posição de oxítona, que é o caso aqui da palavra Piauí. Piauí. Hiato antecedido por ditongo na posição de oxítona. Então, por que é bom entender essas regras, né, que eu passei para vocês? Porque muitas das vezes a banca vai te dar uma questão e vai falar para você. Vai te dar, por exemplo, a palavra saúde, né, é uma palavra paroxítona, tá, certo? E vai te falar, saúde se acentua pela mesma regra da palavra parede? Aí você fala, pô, é paroxítona, acentua? Não, não é. As duas são paroxítonas, mas elas são acentuadas por regras diferentes. Então é isso que a gente tem que entender. Entender as regras de acentuação, tá? Eu vou colocar aqui como é que cai numa prova. Peguei uma questão da VUNESP aqui, ó. Como cai na prova? VUNESP, Oficial Administrativo, SEDUC São Paulo. É isso aí. Na frase, a obra póstuma é incrivelmente contemporânea. Os termos destacados recebem acentuação gráfica em conformidade com as mesmas regras, observadas para acentuação, respectivamente, dos seguintes termos. A letra A, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender, né, que está pedido no exercício. Está falando da palavra póstuma, está aqui em negrito, e a palavra contemporânea. Tá. O que é a palavra póstuma? A palavra póstuma é uma palavra proparoxítona, tá vendo? A antepenúltima sílaba tônica, que é acentuada, e a contemporânea é uma palavra paroxítona, terminada com ditongo. Ambas estão na regra geral, né? Uma proparoxítona e outra paroxítona. Quais das alternativas, né, está acentuada pela mesma regra? Então vamos lá. Aqui, ó, a letra A, legião. Legião é uma palavra oxítona, tá vendo? Não tem nada a ver com póstuma. Póstuma é proparoxítona, então você já poderia arriscar essa A. Mas vamos lá, proféticos. Proféticos é a palavra proparoxítona, mas contemporânea é paroxítona, terminada em ditongo. Letra B, angústia. Angústia é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Não é a mesma regra do póstuma. Tá vendo? Não é igual póstuma, né? Estão na regra geral, mas não é igual póstuma. Póstuma é uma palavra proparoxítona. E alguém? Alguém é uma palavra oxítona terminada em em. Tá vendo? Também não é, né? Contemporânea é uma paroxítona terminada em ditongo. A letra C, tecnológicas. Tecnológicas. Tecnológica é uma palavra proparoxítona. Opa, igual póstuma. Então vamos lá. E experiência? Experiência é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, igual contemporânea. Tá aí a nossa resposta, né? Nós vamos analisar as outras também para ver. Também. Também é uma palavra oxítona terminada em. Então também não dá, né? Paciência. Paciência daria uma palavra paroxítona, né, terminando em ditongo, mas tem que estar as duas corretas. A palavra páginas, proparoxítona, igual póstuma, tá vendo? Para confundir vocês, tá? Colocou uma, as duas, a D e a E, colocando uma das palavras sendo a mesma regra, né? Mas a outra não é, tá vendo? Estar. Estar é uma palavra oxítona, tá? Não tem nada a ver com contemporânea, que é paroxítona. Então a nossa resposta correta é a letra C. Certo? Letra C. Opa. Letra C é a nossa resposta correta. Tecnológicas e experiência. Tá vendo? É fácil a forma que cai na prova, né? Basta treinar, estudar, né? Decorar aquela regrinha lá, que é muito mais fácil decorar uma regra daquela do que as regras que a gente aprende na escola, ao qual a gente tem uma lista de várias palavras, né? E quando pode ou não acentuar, né? Assim ficou muito mais fácil, tá? Agora é só aguardar aí. Em breve estarei colocando mais algum vídeo, dando mais alguma dica, trazendo algumas questões também. A gente vê como é que cai, né? E tá aí nessa luta aí, se preparando para o cargo dos nossos sonhos, né? Esse ano acho que vai ser um pouco mais complicado ter concurso público devido a essa pandemia do coronavírus, né? Covid-19, mas vamos aproveitar o tempo para estudar, né? Vamos aproveitar aí para se enganjar aí e poder
quando abrir o concurso a gente está preparado, tá na frente daquele que está dormindo, tá bom? Isso aí, agradeço aí a todos pelo carinho, pela companhia, e peço que todos vocês aí, se gostaram do vídeo, né, dê um like, dá um joinha, se inscreve no vídeo, no nosso canal, e comente, né, dá umas dicas, né, estamos aprendendo a fazer vídeo, e com certeza a cada vídeo a gente vai melhorando a qualidade, tá? E sempre procurando trazer boas informações, boas dicas. Isso vai enriquecendo o nosso conhecimento, né? E como dizem alguns professores que eu tive aí, sempre falam a mesma coisa, que a melhor maneira de revisar, a melhor maneira de estudar é quando a gente está passando aquilo que a gente aprendeu, ensinando aquilo que a gente aprendeu. A gente consegue gravar melhor, consegue colocar melhor na nossa mente, né? Então por isso que eu tive essa ideia aí, fazer esse canal aí, tá dando essas aulas, passando essas dicas, né? Aula não, mas sim umas dicas, né? E assim eu consigo colocar aquilo que eu aprendo, passando para os próximos e assim colocando em prática, ok? Um abraço, valeu!